Acho que o elenco tem responsabilidade, Também. muita responsabilidade, Também. mas a maior responsabilidade de todas, pra mim, são dos menins. Eu do Rafael concordo, porque cai naquilo que eu cobro lá no início da temporada, que é aquela palavrinha que muito torcedor aqui detesta, que chama planejamento. Sim. Se você não tem Eu planejamento... errei nisso aí. se- Eu achava que o Atlético tinha feito um planejamento razoável e que o Atlético contrataria lá atrás. Lá atrás eu falo assim... Então, porque você esperou que contratasse até o dia 28 de fevereiro todos os nomes. Depois. Porque depois tem uma janela entre abril Qual é e a janela? março e abril. Tem uma janela nacional. Que Mas nacional não dá, Dá! Gente, se o Atlético Esse busca time do o Atlético- Pituca... O Cuca pediu se um Atlético Pochettino busca nessa o janela Pochettino, e o Atlético dá. não... Bem Cara, lembrado, então bem assim, lembrado, bem aí lembrado. o Atlético hoje é um show lembrado, de quase incompetência. Eu não tô Se falando... sondou o Pochettino, Isso. foi essa E assim, janela. eu não tô falando que os caras são Gregory. mal intencionados, não. Pelo contrário. Gente, a pior coisa do mundo é o incompetente com boa intenção. Porque o incompetente bem intencionado, ele vai tentar fazer e não vai dar certo. Isso são os gestores do Atlético. Eles são incompetentes, mas bem intencionados. Eu não tô duvidando da intenção dos caras. Mas a pior coisa do mundo numa empresa é o incompetente com boa intenção. Cara, se você não tem competência, sai, afasta. Ó, eu não vou mexer com futebol. Gente, a partir de hoje eu só invisto. Eu sou sócio investidor. Quem trabalha no futebol é fulano, beltrano, papapá. Isso. Não dá pitaco, cara. Dá pitaco no que você sabe. Se for pra comprar o tijolo X, Y, Z, eu não tenho dúvida que eles vão acertar. Se for pra investimento na taxa Selic, na taxa... Eles vão acertar. Se for pra gestão lá da rádio que eles têm, da TV que eles têm, eles vão acertar. Porque elas estão indo bem. Tá todo mundo indo bem. Agora, o Atlético não tá indo bem. O Atlético aumenta a dívida, o Atlético não consegue pagar os adversários. Não é competitivo. Os clubes não é competitivo, não tem o elenco. O que eles prometeram não aconteceu, porque eles prometeram que a dívida chegaria a 312 milhões no ano que vem, a dívida tá 1,8. Só com um milagre eles vão conseguir chegar nos 312 que eles tinham prometido lá em 2021. Só um aporte gigantesco. Só um aporte Você vai gigantesco. ter Eles que enfiar a mão prometeram no isso bolso. num Galo Não tem Business jeito. Day. E quando eu ironizei, torcedor, o Thiago, você não entende nada de gestão. Cara, pelo amor de Deus, era simples, era óbvio. Tava escancarado na cara de todo mundo o que ia acontecer. Ninguém é otário aqui não pra cair nessa. Pelo amor de Deus, cara. Então assim, o meu incômodo é que são incompetentes bem intencionados. Não tô falando de má intenção dos caras. Pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que o que eles querem é fazer do Atlético o maior clube do mundo. Só que eles não têm capacidade pra tal, eles não conseguem, gente. Eles não têm essa capacidade. Quando eles estavam a fim de aportar dinheiro e aportaram, e ganharam a torcida, ou boa parte dela, eles fizeram em 2021. Só que, cara, eles agora estão tratando como um negócio de fato legítimo, absolutamente legítimo. Alguém tem que chegar e aportar dinheiro no Atlético. Então, velho, se não são vocês, tire o Eu time de acho campo. que uma das Pô, coisas valeu, obrigado. que tem faltado é o tal portal da transparência atleticana. Opa. Né? Esquece isso. Eu acho que se aceleraram em 21 e 22, de repente 23, tivessem dito ao torcedor, né? Olha, daqui pra frente a gente acelerou muito esses anos, mas o próximo triênio serão anos de mais pés no chão, investimentos menos, porque eu não tenho dúvidas de que o torcedor atleticano Eu não me caminharia com o clube. Mas Deixa o a que gente que prometeram? Deixa... Mas só uma coisa, o que prometeram? muito mais, 4 né? hooks por temporada. Aí... O que mais prometeram? Time competitivo e investimento em 2025. Não, os próximos 5 anos o Atlético seria um vencedor continental. Faço das palavras do Ricardo Oliveira as minhas. Mentiram, viu? E a gente vai ouvir o Cuca, o Hulk, agora na zona mista, um trechinho dele também por lá. Não, cara, a gente treina bastante, o menino vem treinando muito bem. Naquela falta ali, eu vi que o goleiro posicionou o cara mais alto. Veio bater por fora e o cara mais baixo estava por dentro, então dava pro menino ali. Acabou não batendo da melhor maneira possível. As outras faltas, a gente treina, quem bate as faltas é o Scarpa ali, né? O professor pede pra ele bater, a gente tem que respeitar, não posso pegar a bola e sair batendo. Existe a hierarquia e quem manda é o Cuca, a gente tem que respeitar. Não, cara, a gente treina. Aqui, tem um trecho aí que o Hulk pega e fala assim, não, que ele colocou, o goleiro colocou o cara mais alto do lado direito e o mais baixo do lado esquerdo. Quando que isso fez diferença pro Hulk, velho? Quando que isso fez diferença pro Hulk? Então, assim, eu acho que é tentar dar uma justificativa em algo injustificável. Eu não acho que ele foi mal no jogo ontem. O Atlético, assim, hoje, coletivamente, não funciona. E o individual do Atlético não tem se destacado.
Apesar que você pegar o Hulk foi bem, o Hulk se esforçou, o Hulk tentou, mas foi pouco pro Atlético. É pouco e eu Hulk acho tá que... bem aquém de ser o Hulk Não, que a gente já tá. viu. Não, aqui, Muito sabe aquém, uma infelizmente. situação que eu vi e falei assim, tem alguma coisa com o Hulk? Eu não sei se vocês vão se lembrar. Gente, aqui ninguém tá afirmando, nós estamos falando, para deixar bem claro, das nossas impressões. Tem aqui o Breno que cobre o Atlético diariamente, todos os jogos, tá lá cobrindo o Atlético. Todos nós acompanhamos o Atlético, ontem assisti detalhadamente toda a partida, sempre que faço, quando ali não competem, né, os jogos do Atlético com os jogos do Cruzeiro. Teve uma bola no segundo tempo que o Hulk tá aberto aqui pelo lado direito. Ele evita correr, ele precisaria de dar um pique nessa bola e ele deixa pra alguém que chega. Eu não vou me lembrar quem que chegou nessa bola. Eu lembrei dessa imagem. Você Lembro lembra dessa imagem. Lembro, Elton, sim. é uma bola que Lembro, ele sim. iria pra cima. Ele não tem conseguido e eu acho que o sistema, a desorganização do time estão ainda matando o Hulk, que não tá num bom momento físico pra mim, e é normal, o Hulk um dia, gente, ele iria começar o declínio. Não é nem no videogame isso acontece, no videogame tem fadiga. A gente tá falando de um cara que chegou em 2021, mas isso aqui, quando a gente diz, ninguém tá falando que o Hulk acabou, não, tá falando que na nossa sensação ele não está no seu melhor e o time tá desencaixado, faz com que ele se desgaste à toa ainda aquilo que ele Porque a pode. gente já viu, né, o que o Hulk é capaz. Agora nós só temos que tirar uma situação aí de quem não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Atlético, nós temos que isentar, que é a torcida do Atlético. Ontem nós tivemos 26.426 guerreiros que no final do mês, né, num jogo 9h30 da noite, foram lá para poder presenciar esse vexame do Atlético. A torcida que apoiou o tempo todo, esperou apitar o final para poder falar que foi uma vergonha, e realmente foi uma vergonha. Então a torcida, ela tá isenta, ela tá fazendo a parte dela, e agora ela tem que cobrar. Ela tem que cobrar sim, né, um time com mais entrega, e olha, o Atlético tem que espelhar em algumas coisas no que tá dando certo, mesmo que seja o Cruzeiro. O Léo Jardim tá recuperando jogadores. O Atlético não consegue recuperar jogadores, né? O Bernardo tá aí apresentando esse futebol há quanto tempo? Né? A gente tá vendo aí o Palácio há quanto tempo? A gente tá vendo aí jogadores caindo de produção, como o próprio Elton falou do Natanael, até o próprio Rony, que danou a fazer gol no Campeonato Mineiro quando chegou, foi muito importante, mas ainda Agora erra o povo na anula os finalização. gols dele. Aí quando ele faz gol, o gol é anulado, né? O Scarpa tem altos e baixos. Eu até acho que hoje, se a gente fosse falar assim, quais são os jogadores que estão muito bem no Atlético? Eu cito 3. Lianco, Rubens e Coelho. Esses 3. E um tá machucado, hein? Fora isso, pra mim, cara, todos os outros, assim... O Everson. Estão devendo. O Everson, mas assim, igual ontem, a bola nem foi no gol do Everson. Mas ele não tem... E aí, olha que verdade, coisa... eu tô com o Elton nessa. E olha que coisa grave, cara. Ontem, eu coloquei até nas minhas redes sociais que a minha escalação, acabou que a gente não falou sobre isso no programa, né? Meu time ontem, eu entraria com o Caio na esquerda e o Rubens no meio. Obrigado, time Mas da por razão, quê? finalmente, Porque né, Breno? ontem era um jogo que não tinha problema nenhum do Caio jogar, porque era o Cienciano, velho, que nem atacou o Atlético, né? Que vergonha, hein, Valu? Mas Tá diferente dando do razão, Corinthians. tá dando razão No Corinthians eu não colocaria, pra Valu. Mas ontem eu colocaria. Então, olha só, mais um E no jogador... Corinthians deu super certo a sua mais ideia. um jogador, cara, que tá aí e não tá sendo utilizado. Aí você pega o Rubens, que tá muito bem, e você desloca pra lá. Ontem, gente, era um jogo que, pô, era pra ter ganhado com o pé nas costas. Isso aí ainda vai incomodar por muito tempo, torcedor. Só fazer uma ressalva aqui, pelo curto espaço de tempo que ele tem sido utilizado e ele tem jogado direitinho, é o Patrick. Tem culpa de nada. Tem jogado, não tem culpa de nada. Ontem fez mais uma tecida ok. Eu vou falar, ele fez pra mim mais figura no meio campo do que o próprio Alan Franco, tá? Ele fez, acabou que ele saiu. Ele Mas saiu. é porque não tinha necessidade também de marcar, né? Assim, necessidade tinha, né, Breno? O Atlético tem mas a necessidade do jogo pedia... do jogo. O Atlético quase tomou o segundo gol. Só a gente vai seguir falando do Atlético, já antes de passar pro Cruzeiro, pra projetar o Atlético contra o Ceará. Mas antes, dar um recado pra você, porque amanhã todo mundo vai lá no Pátria Cozinha do Brasil comer, como diz o Thiago Fernandes, eu gosto muito do termo que ele usa, de feijoada, feijuca, né? Amanhã tem aquela grande feijoada, sabe que tem aquela feijoada realmente muito especial, super bem feita, arroz, farofa, couve, vinagrete, aquele torresmo que não pode faltar. É a feijoada lá do Pátria Cozinha do Brasil. Eu já vou garantir
a minha mesa, está lá com até as calopsitas, de repente vou levar lá na gaiola, o Daniel Roberti não vai se importar com isso. Então, e a varanda mais charmosa ali do Belvedere, E né? a melhor resenha também com o Daniel. É uma resenha especial, ali um lugar muito agradável, né? Sempre aquela aguinha lá, aquilo ali vai... Você vai comendo uma feijoada, vai tomando um drink, se você não ficar boneco ali na cadeira, você dá uma cochilada, né? Então não fica com inveja não, no sábado lá no Pátria, e é R$ 79,00 uma feijoada completa por pessoa. O endereço é na Avenida Celso Porfírio Machado, 1520, no Belvedere. Eu te encontro lá. Pessoal, como é que projeta esse Atlético pro Ceará, uma coisa, hein, Thiago? aliás, Fica à vontade. Daqui 2 semanas, 2 finais de semana, daqui 2, né? Vamos passar os próximos 2, lá pro dia 16, 15, sei lá, 14. Aniversário do Brenão, lá no Pátria Cozinha do Brasil. É isso aí. 200 pessoas. O homem fechou o restaurante. É isso aí. Ó. Não fechei não, né? Mas... Fechou. Mas aqui, só... Tem um superchat aqui, desculpa. Tem um Eltinho. superchat aqui, é o Rodolfo Oliveira. O time tá bolado hoje. Rodolfo O time não tá Diga com lá, resenha hoje, não. Oliveira. Hoje, eu Hulk gosto desse, Elton. Hulk machucado e jogando no sacrifício. Não finaliza e nem cobra falta, por ser importante no time. Não vão falar nada? Porque Acabamos sem de ele falar seria agora. pior. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra Ô vocês. Rodolfo, Aqui. ô Rodolfo, Briga com o cara. ô Rodolfo, o dia Briga já com o tá cara, daquele jeito já, Rodolfo. Ô Rodolfo, Deixa eu te perguntar um ô negócio. Rodolfo, Tanto se você brigar com o me Rodolfo. ajuda, Rodolfo. Aqui. Não, e teve um outro aqui que pegou e falou assim. Briga o não, El... briga não. não. Relaxa, Você não tá- eu tô relaxa. revoltado, eu Teve um outro que pegou e falou assim. Vou te pagar um almoço hoje. O Elton é cruzeirense, não sabe nada do Atlético. Quem sabe do Atlético pra caramba é quem tá comandando esse time aí, ó. E sabe pra caramba. E você tá Sobrou até pro super Cuca. feliz. Sobrou até pro Cuca. Felizão. Não, acho que tá não é falando pro do clube, clube, tá falando pra falando do clube. diretoria. O clube não é Ah, atleticano, não. Quem é atleticano são os donos, Gente, não são? o- Peraí, o os Elton donos são torce pro- atleticanos? o Elton torce pro Guarani Os de donos Sinop, são se entende de atleticanos? Atlético e Cruzeiro. Os donos são atleticanos? São, claro. O Atlético tá bem? Claro que Então, não. só quem pode falar do Atlético é quem é atleticano, tá? Segundo um querido aí que mandou mensagem, tá? Aí, ó, deixa aí, tá na mão do deixa eu perguntar atleticano. um negócio pra Me vocês retirar aqui. do programa. Não, não. Ô, Deixa eu só Malu, perguntar um negócio Malu, aqui, olha pra mim, Thiagão. cara. Eu tô te cutucando, Desculpa, você não me olha. desculpa. Que Ô, foi? bicho, dá um close no Elton, deixa ele. Daqui até meio-dia, eu garanto pra vocês que a audiência vai triplicar. É o time, se você puder veia continuar, ali, eu... tá. Ó, Deixa eu fazer uma olha, pergunta desculpa só aí, pra olha a veia, fechar olha, essa olha história o- do Hulk. o- a veia pulsando no Elton. Eu te amo, Elton. Se fosse tomar alguma Só pra fechar medicação esse negócio do intravenosa, Hulk. não precisa nem te dar batidinha. Olha só, ontem perguntaram pro Hulk de novo, já tinham perguntado contra o Corinthians, perguntaram de novo, você tá bem? Tá tudo certo? O Hulk fala, eu estou bem. Beleza. Nós estamos aqui falando que não parece. Isso, não parece. E se ele tiver com algum problema, qual seria o problema dele falar? Vocês acham que tem problema dele falar? Não. Não. Não, Não, é, se tá Tô tudo em bem busca- com o Hulk, então acabou, né? Não, pois é, porque se ele Então tá, tá se mais, tá tudo porque bem se com ele ele, diz que existe tá um problema tudo bem, maior. então É acabou. porque se ele diz que tá bem, ele Então vai ser eu quero que ele cobrado volte como ao mal, se como ele era em tivesse- 2021. Volta a ficar mal. Não, pois é isso que eu tô falando. Porque quando ele fala que tá bem, a gente começa a pensar assim, então não é físico. Então o que tá acontecendo? Não. Aí quando ele vira e fala, olha, vamos resolver internamente e tal. Aí, claro, levanta-se várias teorias de que a coisa pode ser do grupo, pode ser alguma coisa ruim. Mas uma coisa não tá certo. O Hulk não joga aquilo que a gente tá vendo ele jogar. Não sei, sabe? Isso me incomoda. Porque se ele viesse a PUC e falasse assim, não, eu tô mal, ainda tô sentindo. Cara, resolvido o problema. É. Era muito mais tranquilo. E é isso, né? Um Atlético agora que vai enfrentar o Fortaleza. Ceará. O Ceará, perdão. O Daniel até colocou aí na tela o Cienciano, que fez coisas também que fazem parte do futebol, né? Para eles foi uma grande conquista neste grupo se classificarem para as oitavas de final. Ali fizeram uma provocação com o Atlético, né, nas redes sociais. Acho que não passou do ponto. Saudável, saudável. Eu acho que é a provocação que a gente sempre fala, que faz parte do futebol, não vi como desrespeito. E para eles é uma coisa, assim, pro Atlético seria mais um dia se classificando às oitavas de final de uma Copa dentro do continente. Pro Cienciano é algo muito grande, diante de todas as limitações. E lembrando que o Cienciano já foi campeão do Sul-Americano. Sim, é que não é algo comum, né? Não, mas tô falando que isso é importante é, pra manter essa força e essa esperança de quem sabe ser bicampeão. Ah, não. Cara, Sua ironia, Valu. você tá muito ácido. Valu. Mas a gente vai seguir aqui. Vai.
Ô, Elton, sabe quem tá no... Pro atleticano poder pegar e falar assim, tá vendo? Empatamos com o campeão. Sabe quem tá no Bucaramanga? Quem tá no Bucaramanga? Cárdenas. Cárdenas. Eu acabei de receber uma foto. Nossa. Sherman Cárdenas. Nosso Shermandinho. amigo. Ainda joga bola? Gente Até hoje? boa, viu? Ele é novo, Gente cara. boa, gente Quando- boa demais. como Ele é gente diria- boa mesmo. Eu Demais. trabalhei, eu era setorista do Atlético na época que tava lá. Eu Demais. pensei que ele nem estava mais entre Deve nós, ter uns já ia 35. falar igual... Isso. Não. E Eu já ia- saudoso Cárdenas. Não, eu já ia falar igual o Milton Neves, o ótimo Sherman Cárdenas. Por onde anda, né? O ótimo 35 Sherman anos, faz Cárdenas 36 esse só ano. marca gols no céu. O Cárdenas era bom demais. Vai que- Por onde anda o Cárdenas? É a cara do Atlético. Cara, É a cara do Atlético, cara. vamos Ai, ai. virar a chave e falar um pouquinho de Cruzeiro e Palmeiras, que se enfrentam domingo no Mineirão, jogo que pode valer a liderança. O Palmeiras é o atual líder, 22 pontos, o Cruzeiro tem 20 pontos, e o Flamengo, que é o segundo colocado, enfrenta o Fortaleza, que vive um momento difícil, perdeu ontem pro Racing, aliás, esse Se eu Racing... não me engano, vem de 4 derrotas seguidas o Fortaleza. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Enfrenta o Flamengo do Maracanã, dependendo do que possa acontecer lá, enfim, em caso de vitória, o Cruzeiro pode assumir. O Cruzeiro, que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, se encontra com o Palmeiras, que é o Baba Yaga como visitante, é o bicho papão. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento, 5 jogos fora de casa e 5 vitórias. O Palmeiras está desfalcado de Murilo e Gustavo Gomes. O Cruzeiro não conta com Vidalba, também suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o que chama atenção nesse confronto, né? Ali é um confronto de técnicos portugueses à beira do campo. O Jardim de um lado, o Abel do outro, com a sua história toda no Palmeiras. E o Jardim fala também do que espera a respeito deste confronto, antes da gente repercutir aqui este Cruzeiro e Palmeiras. Eu acho que o Abel, nem o Abel não vamos estar nos 11 titulares deste jogo, mas com certeza que o Abel é uma pessoa que eu conheço muito bem e tenho uma boa relação com ele. Será um jogo, mas principalmente será um jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, que vai ter dos dois lados dois treinadores portugueses, como já existiu no jogo contra o Sport também. Tínhamos o António do lado e o Jardim do outro, mas mais importante são as equipas dentro de campo, isso é que é fundamental. Aí o Jardim fazendo aquilo que a gente já sabe que os técnicos portugueses fazem, né? Não sou eu contra o Abel, são as instituições, é Cruzeiro de um lado, é Palmeiras, é de praxe dos técnicos portugueses fazerem isso. Lembrando que ontem, algo até normal para mim, o Cruzeiro pediu para aumentar a carga de 50 mil para 61 mil ingressos. Então a gente vai ter um Mineirão repleto mais uma vez, num jogo que tem tudo para ser, para mim, muito interessante no domingo, viu, no Mineirão. A expectativa é altíssima, né? Quando você passa esses números aí, o Cruzeiro é um dos melhores mandantes, junto com o Ceará, né? O Ceará e o Cruzeiro são os melhores mandantes aí do Campeonato Brasileiro atual, e o Palmeiras o melhor visitante. A expectativa é a jogada lá no alto, lá pra gente ver um grande duelo com duas grandes equipes. Vai ser o último jogo do Estevão, né? No Campeonato Brasileiro. Justamente coube o destino do último jogo do Estevão ser justamente contra o Cruzeiro, né? Então tá aí o time que revelou o Estevão, né? Que os primeiros passos, os primeiros gols, os primeiros movimentos, as primeiras canetas de Estevão foi aqui no Cruzeiro, brilhou aqui na base, né? No Sub-12, aí ele foi até o Sub-13, né? Então, no Sub-10, no Sub-12, no Sub-13, brilhou bastante na equipe do Cruzeiro, depois foi para o Palmeiras, se tornou profissional ali, foi vendido por um absurdo não, quando fala absurdo fica parecendo que não vale a pena, assim, muito dinheiro que o Chelsea investiu. Mas é compreensível quando você fala absurdo. É uma quantidade muito alta, né, Thiagão? Porque é muita grana. Então, assim, coube o destino entregar esse momento que eu acho que é muito especial para ele. Ele já falou sobre isso lá em São Paulo. Acredito que vai ser muito perguntado sobre isso aqui nesses próximos dias, até o momento do jogo. Então, é também uma oportunidade para a gente
tá vendo um dos grandes talentos, uma das grandes promessas para a seleção brasileira aí, que é o Estevão. Antes só de seguir, deixa eu dar um recado muito importante, né? Já que a segunda é a nova sexta, a terça é a nova sexta, a quarta é a nova sexta, a quinta é a nova sexta, finalmente chegou a sexta e neste momento a gente precisa de um chopinho para acompanhar. Você precisa conhecer o chopp Eco Beer, leve, cremoso, produzido com os melhores maltes e lúpulos da região de Hallertau, na Alemanha. É a pura água do circuito das águas paulistas. Você pode curtir o chopp Eco Beer em várias embalagens, como em latas e garrafas. Isso mesmo. Você pode ter aquele chopp, é chopp, hein, pessoal, não é cerveja, e você usa na sua choperia preferida para sua comodidade. Você faz a própria choperia caseira, né? Tendo o Eco Beer na sua casa. E você encontra o chopp Eco Beer nas principais grandes gôndolas de mercados varejistas. Você que é de BH e região, em todas as lojas, Supermercados BH, Apoio Mineiro, Supermercados Meu Prata, Opa Supermercados, Vale a Pena Supermercados, Supermercados Avenida de Sete Lagoas, Supermercado Santa Helena, Supermercado Santo Antônio, e você de todo o norte de Minas, em todas as lojas Supermercados Cordeiro. Para você, lojista e comprador que nos ouve neste momento e ainda não cadastrou nossos produtos, chame aqui neste número e agende uma visita. 31 99540 7788. 31 99540 7788. Se não tem Eco Beer, meu amigo, você está abrindo a torneira, saindo dinheiro e deixando esse dinheiro escapar por aí. Só para falar ainda deste Cruzeiro contra o Palmeiras, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que o Jardim não tem, tá? O Wanderson voltou a treinar normalmente ontem. Isso é bom. Tem a situação do Marquinhos, Thiago, que você trouxe ontem. Eu tava mais ou menos em um caminho para uma montagem de Cruzeiro contra o Palmeiras. Agora, Com a compra do Marquinhos, eu acho que muda uma coisinha, né? não, e com o retorno do Wanderson, ontem treinou normal. Eu já deixei de lado algumas incertezas que eu tinha. Mas só o fato dele não ter levado o Gabigol, por exemplo, pro último jogo, pra mim ele já é titular, não? Eu ainda continuo com aquela ideia. Eu larguei vou aquela segurar, ideia. Eu vou segurar aquela se ideia. você tem, eu larguei a mão porque se dela. você tem a volta do Wanderson, que tem sido um cara importante, eu posso questionar tecnicamente o Wanderson pro meu gosto. Perfeito. Mas pro time eu não posso Muito questionar o que ele tem feito. Ele é importantíssimo. Hoje, eu não consigo abrir mão de Wanderson na esquerda e Christian na direita. Eu consigo alternar Gabigol e Matheus Pereira. Eu, Thiago, conseguiria. E acho que o Jardim também tem feito isso, né? Não só eu conseguiria, mas o Jardim consegue muito bem, até melhor que eu. Mas eu entendo que ele não vai abrir mão do Wanderson nem do Christian. Mas que ele pode, talvez, colocar o Gabi, porque o Matheus jogou quarto. Jogou, exatamente. O Matheus jogou quarto. Eu não Pode tô ser vendo que o Wanderson entre entrando com como titular. Será? Eu não vi. Gente, Não. Tem informação. Debate. Tem não. Não. Tem não. Quando Se eu você tivesse começa com esse Não, jeitinho, ele tá seguindo uma coerência. No Atlético, o cara, quando recupera, ele não gosta que entra logo titular. eu não gosto. E aqui também no Cruzeiro você não quer. Vou continuar. Mas é Mas diferente, né, vou Breno? continuar O protegendo. Wanderson foi uma pancada. Pancada no joelho esquerdo, né? É diferente Foi de isso, isso, é diferente de questão Aí você tem que explicar muscular. isso pro Everton, Não, pro não, Elton, ele isso é coisa do ele- Elton, não, né? ele Não, tá- mesmo assim. Ele tá bem ciente assim, disso. é. Mas Agora, só ficar pra nós. Vai ser um baita jogo. Baita. O Palmeiras vem de uma vitória de 6-0, que mesclou o time, né? Praticamente time reserva. Cara, se o Cruzeiro consegue uma vitória como essa, é uma vitória de afirmação total pro elenco, total pro treinador, confiança elevada. É assim. E caminha pra fazer a pausa na liderança. Porque Eu hoje tô o Palmeiras cantando é que o o Cruzeiro time a tem um ser jogo a mais batido pelo depois. O Cruzeiro vai ter um jogo a mais. Mas aqui, deixa eu falar um negócio. Vamos lá. O Cruzeiro pegou o Flamengo aqui, é o jogo. Ganhou. Ganhou. Sim. Eu tô confiante pra domingo, pelo que o Cruzeiro tem apresentado, pelo crescimento do elenco, pelo trabalho do Leonardo Jardim. Pra mim, a maior contratação do Cruzeiro nas últimas 2 janelas se chama Leonardo Jardim. Agora, sabe É um onde baita também você acerto. pode ficar confiante, Thiago? Na Onde? mapa do carro. Que eu tô com boné Venda o hoje. seu carro em até 60 minutos, mesmo que esteja financiado ou com débitos, receba a melhor oferta e o pagamento é feito à vista. Com comodidade e segurança, cuidamos de toda a burocracia. Ligue 31 99179 8000. 991798000 ou acesse agora o nosso site mapadocarro.com.br. Repetindo o telefone, hein? Ligue agora, 319-9179-8000.
8 mil, a equipe do grande Valdir e do Matheus. E além de tudo, o melhor café do mundo. Vamos agora para um rápido intervalo com informações do trânsito e voltamos já. Seu